Olá, gente! Mais uma quarta-feira, mais um vídeo novo da nossa série Cobras Brasileiras aqui no Papo de Cobra. O tema de hoje vai ser uma das cobras que o pessoal tem mais pedido, que é a cobra bicuda, a Oxybellis aeneus. Então a gente vai falar hoje sobre ela. Lembrando para vocês que se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, ajuda a gente aqui. E que a gente está também no Instagram, e lá no Instagram a gente está com um sorteio de um livro que a Taxon Brasil forneceu para a gente, está nos ajudando aí, um livro sobre serpentes da Caatinga. Então se você ainda não está acompanhando a gente lá no Instagram, vai lá, vê o post, vê como é que faz, tem um regulamento lá para você ver como é que faz para você ganhar esse livro que é lindo. Eu tenho o livro é muito bom mesmo. Então agradecendo sempre a Taxon Brasil por estar nos ajudando aí. E um de vocês vai ganhar esse livro lindo. Então vai lá no Instagram Papo de Cobra e vê como é que faz para se inscrever. Lembrando também que a gente está com o site quase pronto. Daqui a algumas semanas vocês vão ter o site aí que está ficando muito bonito. Valeu? Então é isso. Vamos ver agora o vídeo da bicuda, da Oxybellis aeneus. E a gente está aqui toda quarta-feira lembrando disso. Ok? Vamos lá. A cobra bicuda, Oxybellis aeneus, é uma serpente não peçonhenta da família Colubridae, mas ela tem aquela dentição que a gente falou em outros vídeos, a dentição opistóglifa, que tem um dentezinho aumentado na parte posterior da boca. Tem uma saliva um pouco tóxica, mas a saliva não causa grandes problemas para o homem, então a gente fala que é uma serpente, apesar de opistóglifa, sem importância médica. Ela é uma serpente arborícola, ela vive nas árvores. E como vocês estão vendo, ela tem uma coloração meio amarronzada. Ela é muito longa, muito delgada, e são as características que fazem que ela pareça muito um galho seco. É por isso que em muitas regiões do Brasil, além de ser cobra bicuda, né, a cabeça dela já mostra porquê, por ela parecer um galho seco, também ela é muito conhecida como cobra cipó. Ela parece mesmo um cipó, né? E além disso, além do colorido, do formato dela, o comportamento dela também lembra um cipó. Esse animal ele tem um comportamento muito característico de ficar parado e suspenso entre os galhos das árvores e se balançando, né? Como se o vento, quando bate no corpo, faz ela balançar como se fosse os galhos das árvores. Por isso cobra cipó, e por isso ela fica muito camuflada, esperando ali um passarinho aparecer e ela poder comer, né, uma presa aparecer, e aí ela vai poder se alimentar. A alimentação dela é muito variada. Além dos pássaros que a gente já falou, ela também pode se alimentar de lagartos e também comer alguns anfíbios. A distribuição geográfica da cobra bicuda é muito ampla. Ela ocorre desde lá dos Estados Unidos, lá no estado do Arizona, até o sudoeste do Brasil, e vai aparecer em todos os estados brasileiros, exceto os 3 estados da região sul, ou seja, exceto Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Apesar da gente poder encontrar a bicuda durante todo o ano, ela é mais frequente no período seco, né, quando as temperaturas são maiores, né, são mais elevadas, e as chuvas são mais escassas. Ela é uma serpente diurna, né, e a sua melhor atividade acontece, como eu falei, no calor. Alguma coisa quando a temperatura está em torno de 30 a 35 graus. No período de atividade da cobra bicuda, ela fica na árvore, né? Elas usam os galhos mais baixos para poder fazer sua atividade de caça. A gente chama essa atividade de forragear, né? Faz o forrageamento, né? Então ela fica nos galhos mais baixos. Agora, quando ela vai dormir, aí ela procura os galhos mais altos, até por uma questão de segurança, né? Para ter mais proteção contra possíveis predadores. Vocês repararam aqui nas imagens como é que a cauda da cobra bicuda é longa, né? Como toda cobra arborícola, né? Que precisa da cauda para se prender no galho. Então você está vendo como é que ela é muito longa. Ela é em torno de 1/3 do tamanho total dela, do comprimento total. Falando em tamanho do corpo, as fêmeas são maiores que os machos. As fêmeas podem atingir até 2 metros de comprimento, enquanto o macho dificilmente ele passa de 1,40 m.
Por que isso? Olha, porque esse bicho é ovíparo, né? As fêmeas têm que manter os ovos no corpo dela. Então ela tem que ter um tamanho maior para poder manter esses ovos, ter espaço para os ovos. Agora é engraçado porque tem muitas crenças populares que envolvem a cobra bicuda. Uma delas diz que se você for mordido por uma cobra bicuda, você vai morrer e vai ficar seco, que nem ela, parecendo um graveto. É uma crença obviamente exagerada, né? Porque como a gente já falou, a serpente não é peçonhenta, não tem perigo nenhum para humano. Mas essa lenda talvez ela tenha surgido porque a boca dela é muito grande, como vocês estão vendo aí na imagem, muito escura. E quando ela se sente ameaçada, ela abre a boca e fica fazendo esse movimento como se fosse um bote para tentar afugentar os predadores, né? Isso na Caatinga é muito comum. Essa serpente é uma das serpentes mais comuns na Caatinga. Então ela tem como defesa escancarar a boca, né, para parecer que ela é muito agressiva, mostrando a boca escura, tudo isso. E também fazer o que a gente já falou de outras espécies aqui, fazer descarga cloacal, ou seja, fazer cocô na sua mão quando você pega ela, né? Então é a forma que ela tem de se defender. Um animal que não tem poder de ataque tem que ter um bom poder de defesa, né? Como vocês estão vendo aí. Então, gente, esse foi o vídeo da bicuda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, se quiser fazer pedido de mais algum vídeo específico, tá com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida com a gente, pode botar aqui nos comentários, pode mandar e-mail, né, o papodecobra@gmail.com, e a gente está à disposição para atender vocês. Valeu, muito obrigado pela presença, eu sou Cláudio Machado e esse foi mais um Papo de Cobra.